Eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Seja ele simples, no potinho ou confeitado, o bolo Nega Maluca guarda sempre um cantinho especial no coração de cada um de nós. Esse bolo marcou a minha infância. É a receita que a minha mãe fazia em todos os meus aniversários e qualquer festa que tivesse e precisasse de um bolo. O bolo Nega Maluca é uma receita muito saborosa e tradicional. Aquela receita antiga que vem dos cadernos das vovós e que está esquecida com o tempo, pois tanto o bolo diferente e novo foi inventado que o bolo Nega Maluca foi ficando para trás. Mas vamos trazer de volta essa receita deliciosa que merece destaque tanto aqui no canal quanto em qualquer cantinho que se fale de culinária. Afinal de contas, o bolo Nega Maluca marcou a infância de muita gente. Conta-se que na década de 40, uma escrava africana foi vendida para uma família de São Paulo e todos a chamavam de Nega Maluca, pois por ela ter vindo direto da África e não falar português, ninguém entendia as maluquices em outro idioma que ela estava falando. A história diz que um dia ela estava batendo bolo e, sem querer, derrubou o chocolate em pó de sua patroa dentro da massa. Ainda assim, meio assustada, continuou batendo o bolo e o levou ao forno. E essa mistura deliciosa acabou ficando conhecida como o bolo da Nega Maluca, que mais tarde teve seu nome abreviado para apenas Nega Maluca. Então só temos a agradecer a essa Nega Maluca que criou esse bolo tão especial, que marcou muito a minha infância por ser receita da minha mãe. Vamos então ao preparo desse bolo tão especial. A quantidade dos ingredientes utilizada está aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma coisa muito importante que a minha mãe sempre falou nessa receita é misturar primeiro os ingredientes secos para depois acrescentar os ingredientes molhados e sempre peneirando a farinha, o açúcar, o chocolate, para que assim a mistura fique perfeita e homogênea, pois esse bolo ele é batido à mão e não no liquidificador ou batedeira. Então, para garantir que não fique aquelas bolinhas ou guruminhos de ingrediente, farinha, aquelas coisas que fica meio ruinzinho no bolo, vamos peneirar bem todos os ingredientes para que fique perfeita a nossa massa. Colocamos aqui a farinha, o açúcar e o Nescau, porque sim, essa receita é feita com Nescau. A minha vida inteira eu comi esse bolo Nega Maluca com Nescau e não é hoje que eu vou substituir por chocolate em pó. Então coloca Nescau aí, ou Toddy se você preferir. Mistura bem os ingredientes secos, para que eles fiquem todos numa coloração amarronzada. Tudo bem misturadinho, para assim podermos acrescentar os ovos e misturar bem também, para que se misture perfeitamente na massa. Lógico que é pouco ovo, então ele não vai misturar perfeitamente, mas aos poucos vamos acrescentando os outros ingredientes líquidos. O óleo e misturamos bem também. E por último, vamos acrescentar a água fervendo. Sim, tem que estar fervendo. Olha como sai fumaça. A água fervendo é muito importante, pois ela vai começar a fazer com que os ingredientes comecem a agir e isso vai fazer toda a diferença no resultado final do seu bolo. Depois, por último, vamos acrescentar o fermento e misturar mais um pouquinho. Nessa parte não precisa bater, basta misturar com um fouet ou com uma colher mesmo. Eu estou fazendo com a colher para vocês verem que é bem simples. Depois é só passar a massa para uma forma untada e enfarinhada e levar ao forno até que o nosso bolo fique prontinho e assadinho. Enquanto o nosso bolo vai para o forno, se você ainda não está inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, antes que você esqueça. Deixe seu like, pois cada vídeo novo precisa do seu like para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos vídeos. Marca o sininho para não perder nada do que acontece aqui no canal. Muitas receitas e cursos bons estão vindo para você e eu não quero que você perca nada. E compartilhe o vídeo, pois compartilhando você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Eu vou trazer para vocês hoje essa Nega Maluca de 3 maneiras diferentes. O bolo simples, confeitado e recheado, o bolo no potinho para você poder vender ou simplesmente carregar para onde quiser e aquele bolinho simples, apenas um bolinho de chocolate para tomar café ou acompanhar um chazinho. E para rechear esse bolinho, eu trago para vocês uma receita incrível de danete caseiro. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo e vamos começar a fazer esta delícia. Essa receita é muito simples, pois todos os ingredientes são batidos no liquidificador. Começamos colocando o leite, os ovos, uma lata de leite condensado.
É sempre melhor colocar primeiro os ingredientes líquidos, pois assim evitamos que o pó se acumule nas hélices e não bata perfeitamente. Depois de colocar os líquidos, colocamos o chocolate em pó, a maisena, o creme para chantilly e a essência de baunilha. O creme de leite não vai agora não, ele vai ser misturado depois do nosso doce cozido. Vamos agora bater essa mistura por uns 5 minutinhos mais ou menos, até que fique uma mistura bem homogênea e a gente possa passar para a panela e fazer o nosso danete especial. Depois que os nossos ingredientes já estiverem todos batidos e se transformado em um creme gostoso de chocolate bem lisinho, vamos passar para uma panela e levar ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. É mexendo sempre mesmo, nessa forma de infinito, como eu costumo dizer. Você vai mexer infinitamente até dar o ponto. É uma média de 20, 25 minutos. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo para você não ficar me vendo mexer uma panela por 25 minutos, que aí cansa, né? Vocês vão tudo me abandonar. Vamos acelerar um pouquinho e eu volto para mostrar o ponto. Você pode mexer a sua panela com um fouet, uma espátula ou uma colher. Se for uma panela antiaderente, utilize uma colher de pau ou de silicone para não estragar a sua panela. Mas não importa qual acessório, o importante é mexer constantemente, até você perceber que ele está fervendo assim, fazendo essas bolinhas. Esse é o ponto do nosso creme. Ele começa a levantar essas bolinhas, a gente mexe e as bolinhas levantam novamente bem rápido. Assim, o creme já está pronto. Pode desligar o fogo e tirar da panela, mas antes de tirar da panela, nós vamos acrescentar aquele creme de leite que ficou reservado, lembra? Isso garante uma cremosidade maior ao nosso danete caseiro. Depois do doce completamente pronto, não precisa deixar esfriar, basta acrescentar o creme de leite e misturar bem. O nosso doce assim vai ficar extremamente cremoso. Esse danete caseiro, ele é perfeito até para ser comido de colher, mas pode ser utilizado em recheios e coberturas de bolos no pote. Aquele bolinho simples para fazer com café, fica muito gostoso jogar por cima também. E outra coisa muito boa de fazer com este danete caseiro é pavê. Ele fica delicioso nas receitas de pavê. Vamos passar para um potinho aqui e esperar esfriar para poder utilizá-lo no nosso bolo no pote e no nosso bolo confeitado como recheio. Enquanto o nosso danete caseiro esfria, vamos dar uma espiadinha no bolo? Ele está pronto. Observe que ao furar ele com o palitinho, o palito sai sequinho. Então, o nosso bolo está perfeito para começar a ser trabalhado e confeitado. Nosso bolo já está frio e antes de desenformar, eu vou fazer um pequeno corte em 1/3 do bolo e dividir em 2 pedaços. Esses pedaços são os que eu vou usar primeiramente. Um para confeitar e o outro para deixar simplesinho assim mesmo, só para tomar com um cafezinho, aquele bolo bem simplesinho de fazer. Como eu vou confeitar um bolinho pequenininho, é fácil de cortar assim com a faca mesmo. Mas se você tiver dificuldade em cortar a camada do bolo, corte ela com um barbante, funciona muito bem. Vou colocar o pedacinho de bolo aqui e colocar o recheio, o nosso recheio de danete. Essa partezinha de cima você pode botar para o lado, não precisa utilizar no recheio. Fica deliciosa para comer depois. Coloco uma quantidade bem generosa de recheio, porque bolo de chocolate tem que ser bem recheado. E esse recheio fica muito consistente, ele não fica escorrendo, não fica derramando. Então pode rechear bem o seu bolo com essa mistura. Vamos colocar agora a outra camada de bolo em cima do nosso recheio. E colocar mais uma camada de recheio, para que fique aquele bolo bem molhadinho e cremoso. Por falar em bolo molhadinho, eu não gosto de molhar os bolos com a calda. As receitas de bolo que eu faço e que eu utilizo já ficam bem molhadinhas, então não há necessidade de colocar calda nos bolos. Vamos levar um pouquinho na geladeira para que o nosso recheio firme e depois colocar uma cobertura no bolo. Enquanto isso, eu vou montar com vocês um bolo no pote. Aqui eu tenho o bolo esfarelado. É simples, essa massa é bem macia e esfarela com muita facilidade. Só pegar assim com a mão e já sai esfareladinho. Vamos montar o bolo no copinho, colocando primeiramente o recheio no fundo. É uma das alternativas, ou começar com o recheio ou começar com o bolo. Nesse bolo, eu prefiro começar com o recheio, porque o recheio é muito cremoso e quanto mais recheio, melhor. Colocamos agora 2 a 3 colheres de bolo esfarelado. Assim, vamos ter uma quantidade bem boa de bolo. Deve ser mais ou menos equivalente a um dedo. Colocamos mais recheio e espalhamos com a colher. Depois, vamos colocar uma outra camada de bolo, mais ou menos a mesma quantidade, de 2 a 3 colheres de sopa de bolo. É importante que vá ficando uma quantidade bem proporcional, para que o seu bolo no pote fique com uma aparência bem harmônica, não fique aquela quantidade disparelha entre o recheio e o bolo.
Dá uma alisadinha na parte de cima e vamos colocar a cobertura do bolo, que nesse caso é a mesma do recheio, mas você pode colocar uma cobertura diferente caso prefira. É que essa é tão gostosa que eu prefiro fazer todo ele só com o bolo Nega Maluca e o Danette caseiro. Nosso bolinho já está pronto, é simplesinho, mas extremamente saboroso. Para enfeitar, eu vou colocar um pouquinho daqueles confeitos coloridos, aqueles granulados, sabe? Preto e branco, fica perfeito. Esses primeiros potinhos que eu montei são os de 250 ml. Agora eu vou montar em um de 150 ml. Tem essa variação de tamanho e muitas pessoas preferem o bolinho pequenininho para não ficar muito enjoativo. Aí vai da sua escolha ou a escolha dos seus clientes, mas tem uma outra opção de tamanho para você montar o bolo. Ele é montado da mesma maneira, alternando camadas de bolo esfarelado e de recheio. Muito simples de fazer e fica extremamente delicioso, pois esse bolo tem uma massa diferente das massas de chocolate tradicional. O bolo Nega Maluca, para mim, é um dos bolos mais especiais que existem. E esse recheio de Danette dá um sabor totalmente diferenciado a qualquer bolo. A mistura das duas receitas, eu diria que é a combinação perfeita. Não sei se você observou, mas essa receita de Nega Maluca não leva leite nem manteiga, então se torna uma receita ideal para bolo no pote, pois por ser um produto que será comercializado e vai ficar algum tempo fora da geladeira, ele não é aconselhável ser feito com leite e a manteiga endurece bolo na geladeira. Nosso bolinho pequenininho está pronto e eu vou confeitar da mesma maneira com os granulados coloridinhos. Acho que esse acabamento dá um toque especial aos bolos. E vamos finalizar aquele bolinho que eu tinha recheado. Eu tenho aqui um creme de chocolate misturado com chocolate branco, por isso que ele tá mais clarinho. Se vocês quiserem depois, eu passo a receita desse creme. Mas é um cremezinho bem simples, feito à base de leite, chocolate, maisena e misturado no creme ainda quente um pouquinho de chocolate branco. Ele deixa mais clarinho, mas deixa um sabor totalmente especial. Vou utilizar esse creme para a cobertura desse bolo, para que fique um pouquinho diferente, para vocês não dizerem que eu fiz todos os bolos com o mesmo recheio e cobertura. Depois é só finalizar com o granulado da mesma maneira. É um bolinho bem simples, não é um bolinho confeitado para festa, nem coisas assim, mas é um bolinho que agrada em qualquer ocasião. E temos aqui a nossa produção de bolos no pote, o nosso mini bolinho confeitado e o bolinho bem simples, sem cobertura, sem nada, mas que fica delicioso também para tomar com café, um chazinho, aquela ocasião que simplesmente pede um bolinho de chocolate. Esse bolo no pote é excelente para ser vendido, pois a receita é deliciosa e esse Danette caseiro faz todo um diferencial. Você pode vender tranquilamente o pote de 250 ml por R$ 5,00 e o de 150 por R$ 13,50. E ainda vai ter cliente achando que tá barato, porque esse bolo no pote é realmente delicioso. E muita gente pensa que você abriu o Danette de verdade e utilizou como recheio. Faça que vai ser um diferencial nas suas vendas e no seu dia a dia. Mas não se esqueça de calcular os seus gastos da maneira que eu ensino sempre, para que você tenha certeza do lucro que está tendo ao vender este bolo maravilhoso. Se por acaso ainda não está inscrito, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois se você não quer fazer essa Nega Maluca, alguém que você conhece quer, então manda o link para ele. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.